Beleza? Podemos começar? Bora. Beleza. Então, qualquer coisa você me chama aí. Se puder mutar o seu para não ficar barulho de fundo, eu agradeço. Vamos lá. Beleza. Bom, hoje nós vamos falar então do processo da parte de produção, tá? Uma das coisas que é importantíssima na parte de produção é aqui a parte de cadastro de produto, tá? Então, aqui na parte de cadastro de produto, você tem que entender bem o que que é cada tipo de produto aqui, porque lá na produção isso é muito importante. E cada tipo de produto vai trabalhar e vai funcionar de uma determinada forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem o item que é revenda. Revenda são itens que eu compro e vendo. Eu tenho itens que são matéria-prima. Matéria-prima são itens que eu compro e vou utilizar eles na minha produção. Eu tenho itens que são semi-acabados. Semi-acabados são itens que, de alguma forma, eles passam por algum tipo de transformação, né, na minha produção, só que eu vou utilizar ele na fabricação de outros, de vários produtos. Ele é um item chamado de intermediário. Então, eu vou produzir ele para produzir outros produtos, tá? Depois, a gente tem aqui o produto acabado. O que que é o produto acabado? O produto acabado ele é o produto final da minha produção. Então, ele é o produto que saiu lá da minha linha de produção já terminado, embalado, tudo certinho. Tá? Então, não é o produto que ainda vai embalar, não. É o produto que já está todo pronto, só falta basicamente a venda, tá? Então ele já está pronto para venda. Insumo ele é um item que ele é utilizado em alguma máquina, em algum equipamento. São, por exemplo, vamos supor que você tem uma, sei lá, uma máquina de solda na empresa, né? Um exemplo. O insumo, por exemplo, seria o eletrodo, né, que vai na máquina de solda. Vamos supor que você tem uma máquina de, sei lá, uma lixadeira. Então a lixa, ela No seria. caso, no caso, tipo assim, vamos dizer, embalagens. Embalagens eu posso cadastrar como nessa categoria. Não, embalagem é matéria-prima. Eu também entra como matéria-prima? Matéria-prima. Embalagem é Ah, matéria-prima. sim. Beleza? Beleza. Então você vai cadastrar tudo como matéria-prima lá. Insumo, ele é um item que eu utilizo nos meus equipamentos, nas minhas máquinas, eles são itens desse tipo, tá? Já esses outros itens que são itens que eu compro, tudo são matéria-prima mesmo, que eu vou utilizar diretamente no meu produto, tá? Então esse daqui, o insumo, ele não está ligado diretamente com o meu produto, tá? Uso e consumo. Uso e consumo, eles são itens que eu compro para consumir. Aí depois você tem itens ativos, né? Ativo, que são máquinas, equipamentos. A gente tem também itens que são projeto, né? Que são itens que ainda não foram desenvolvidos, não estão com o desenvolvimento pronto. Serviço e kit, tá? Então são esses daqui, essa parte que ela é muito importante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho cadastrado aqui, ó, esses itens aqui, esses últimos. Deixa eu pegar maior que o 219 aqui. 219. É o. Ó, esses itens aqui, por exemplo, ó, foram itens que eu cadastrei aqui para a gente fazer o treinamento, tá? Então eu tenho, por exemplo, vou fazer um exemplo básico, né? Eu sei que vocês vão fabricar alpiste, essas coisas, mas é um exemplo bem básico que você vai entender bem como que funciona a parte da produção. Eu cadastrei aqui um bolo de chocolate e alguns ingredientes aqui desse bolo de chocolate, como por exemplo o leite, a farinha, o trigo, o chocolate em pó, o ovo. Esses itens aqui, eles são matérias-primas, porque eu compro eles para que eu consiga fabricar o meu bolo de chocolate, tá? Então eu poderia cadastrar outros itens, como por exemplo, cadastrar ingredientes para fazer alguma calda, essa calda ser um semi-acabado e assim por diante, mas não tem necessidade. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar esses itens, eles já estão cadastrados aqui, e nós vamos criar uma engenharia para esses itens aqui, tá? Então nós vamos vir aqui, eu vou vir aqui na parte de produção, engenharia de produto. Eu já tenho até aqui uma engenharia criada para ele aqui, mas vamos criar uma nova.
Deixa eu pegar aqui, ó. Vou deixar só ele na tela para não te confundir, ó. Vou deixar tudo vazio aqui, só o que eu vou criar para na tela para não te confundir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu produto acabado, tá? Na minha engenharia, eu vou colocar o meu produto acabado. Então, ele é o bolo de chocolate. A quantidade dele eu vou colocar para fazer um bolo. Então, eu vou cadastrar a receita para fazer um bolo. No seu caso, se você vai fazer tantos quilos de alpiste, você vai colocar ele em unidade, né? Ou em quilos, né? Vai colocar aqui em quilos, a quantidade de ingredientes que você precisa para fazer em quilos. Aqui eu posso colocar percentual de perda, margem de erro, local de estoque. Aqui eu posso colocar quem que é projetista, qual que é a fase do projeto, aqui a prioridade do projeto, né? Data de entrega. São informações aqui de projeto, né? Aqui eu posso salvar, né? Salvei aqui o meu produto e já está cadastrado aqui a minha engenharia. Agora eu vou cadastrar os itens dessa engenharia. Então eu vou vir aqui em itens, eu vou vir aqui em novo, e agora eu vou colocar... Lucas, uma pergunta. Toda vez que eu for gerar uma receita, então eu vou ter que criar ela do zero? Não, você vai fazer isso apenas uma vez. Depois você vai utilizar essa Ah, engenharia na sim. sua produção, entendeu? Ah, não, então beleza, beleza. Cadastra, pelo menos uma vez você vai ter que cadastrar a sua receita, porque senão o sistema ele não sabe qual que é. Ah, não, perfeito, beleza. Beleza? Aqui você vai colocar o produto, né? Aqui você vai colocar, por exemplo, vou colocar o ovo aqui, ó. Eu vou colocar aqui quantos ovos vai nessa receita. Então, vou colocar que eu vou utilizar nessa receita aqui 3 unidades de ovos aqui. Posso colocar também percentual de perda. Posso colocar aqui qual que é o processo que eu vou utilizar esse item. Posso colocar qual etapa, observação. Salvei aqui o meu item. Cadastrado aqui. Agora eu vou colocar outro item, por exemplo, farinha. Quanto que eu vou usar de farinha? Eu vou colocar aqui, ó, farinha de trigo. Eu vou colocar aqui, quantos quilos eu vou utilizar? Vamos supor que para fazer um ovo, um bolo, uma unidade desse bolo, eu vou usar 2 quilos de farinha. Então, vou colocar aqui, beleza, vou salvar, tá? Ok. Aqui eu vou colocar o chocolate em pó. Então, vou vir aqui, vou vir aqui em chocolate em pó, ó, e vou colocar aqui vou colocar que vai meio quilo de chocolate em pó. Tá? Beleza? Meio quilo de chocolate em pó. Já está aqui também. Agora eu vou colocar o leite. Então vou vir aqui e vou colocar o leite. Quantos litros de leite vai? Ah, vai 1 litro de leite. Então, beleza. Então, salvei aqui. Então, No caso de produtos em líquido, eles vai denominar como quilo também? líquido é litro, né? Oi? Líquido você tem que colocar litro. Ah, entendi. Por causa que no sistema que a gente opera ML, hoje, ele interpreta como quilo, mas beleza, entendi. não, você vai ter que cadastrar a unidade e vai colocar lá. No caso, se ele é líquido, ele vai em quilo, ele vai em litro, né? Então você tem litro, mililitro, ml, Beleza. galão. Então é assim. Ah, não, beleza. Beleza? Bom, aqui, então está cadastrada a nossa engenharia. Vamos supor que são só esses itens aqui que nós vamos utilizar eles dentro lá da nossa engenharia. Essa estrutura aqui que eu estou mostrando para você, ela se chama MRP1. É o custo de produção através da matéria-prima, né? Então você calcula o seu custo da sua produção através daquilo que você tem como matéria-prima. Mas existe uma outra forma de montar a sua engenharia adicionando mais informações, que é o MRP2, aonde você vai adicionar também processos à sua fabricação. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou adicionar processos à fabricação do bolo aqui de chocolate e ele vai impactar diretamente no meu custo. Vou mostrar para você já como fazer isso. Bom, vamos lá. Desculpa. Aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem os nossos itens. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu ovo, a farinha de trigo, o chocolate em pó. E vou colocar no Excel aqui só para a gente comparar aqui. Vamos fazer o custo dele manualmente. Só para você ver aqui como que fica o custo lá dentro do sistema. Ó. Então, vamos lá. Ó. Aqui está a nossa receitinha para fazer um bolo. Qual que é o preço do ovo? Então, vou lá, vou pegar o custo do ovo. Ó, vou pegar o custo do ovo aqui, ó. R$1. Então,
custo do ovo aqui, ó, R$1. Qual que é o custo do chocolate em pó? 4. Qual que é o custo da farinha de trigo? 3,50. Qual que é o custo do ovo? R$1. O leite é 4,38, tá? Então esse daqui vamos dizer assim, é o preço por unidade, né? Aqui, ó, eu vou multiplicar um pelo outro. Ó. Aqui é o meu preço, tá? Em custo, né? Em reais. E aqui é o meu custo. E aqui eu vou colocar o total, ó. Total do meu custo, ó. Soma. E aqui eu vou calcular o meu custo para fazer um bolo. Ele vai dar 16,38, tá? Pode dar um quebradinho, alguma coisa que está arredondada em valores. Lá o custo pode até ter 6 casas decimais. Até 6 casas decimais. Aqui, ó, meu custo então tá aqui, ó, 16,38, tá? Vamos fazer o sistema calcular aqui. Aqui eu vou zerar o meu custo, tá? Vou zerar ele aqui, ó. Tá? Zerei o meu custo. Pode ser zero. Vou colocar 0,01. Aqui, ó. 0,01, tá? Zerei meu custo aqui. E quando que o sistema atualiza o custo? Em duas questões. Ou manualmente, posso vir aqui e atualizar o custo, ou na medida que eu faço o apontamento. Quando eu faço o apontamento de produção também, ele já vem aqui automaticamente e atualiza o meu custo do meu produto acabado. Aqui, então, eu vou vir aqui, ó, atualizar custo. Custo atualizado com sucesso. E aí ele já atualizou para mim aqui, ó. Quanto que ficou lá meu custo, ó? 16,38. Beleza? Você entendeu aqui o que eu fiz? Mais ou menos, cara. No caso, você fez o cálculo do custo pelo próprio sistema. Porém, no fechamento do valor, ele, vamos dizer, eu queria entender uma coisa. O caminho que você fez, sim. Só que eu digo, tipo assim, eu entrei com chocolate em pó. Teve atualização do preço do chocolate em pó. Ele vai atualizar o preço automaticamente da minha ração? Não, só a partir do momento que você fizer o apontamento da ração. Você produziu a ração. Entendeu? Então, no caso, tipo assim, vamos dizer, chegou o meu chocolate em pó 2 vezes mais caro. Eu fazendo a produção de uma receita, ele vai pegar, quando eu finalizar ela, ele vai fazer o valor atual, o valor Aí ele vai atualizar. Quando você fizer o apontamento do seu bolo de chocolate, aí ele vai atualizar o custo. Agora, por exemplo, Beleza. comprei chocolate em pó, mas se você não produziu nada, tem necessidade Ele vai dele manter o atualizar. mesmo preço. Correto. Outra coisa, eu consigo inativar essa opção para mim atualizar somente manualmente? Eu consigo inativar essa opção para mim fazer a atualização de preço somente manualmente? Mas por que fazer manualmente? Isso é só uma pergunta, por causa que a gente já precisou fazer isso devido à queda de valores, porque, tipo assim, a gente ganhou um desconto muito bom em cima de uma semente, só que seria um desconto que não ia manter. E aí a gente não queria alterar o preço do nosso produto, manter o preço do nosso produto padrão. Só que a partir do momento que eu dou a entrada Não, o num preço produto do produto, o sistema não muda. O preço do produto, o sistema não muda. O sistema muda o custo. Ah, sim. Ah, O não. preço Então, do perfeito. produto, o Beleza. sistema nunca vai mexer. O sistema mexe no custo do produto. Aí só muda, só atualiza, tipo assim, a margem do produto, dando um desconto maior no produto se eu fizer isso manualmente. O preço nunca Perfeito. muda. O preço muda. A alteração de preço é só manual. O sistema não Ah, mexe. sim. Mexe no preço Não, é beleza. vocês. Beleza? Perfeito, então. Beleza. Ok? Beleza. Então, só para ficar claro, o preço não muda. O que muda é o custo. Ok, então criamos aqui a nossa engenharia do nosso produto. Perfeito. Bom, aqui dentro do sistema tem várias formas de eu criar uma ordem de produção, porque a produção ela pode ser para atender estoque, a produção pode ser para atender pedido. Então eu tenho essas duas formas de produção dentro do sistema lá, uma produção que é empurrada e uma produção que é puxada, né? Então no caso, ou eu posso atender o meu estoque, criar uma produção lá para atender o meu estoque, determinar uma quantidade mínima, por exemplo, desse produto aqui, e trabalhar para atender o quanto que eu preciso daquele produto, né? Fabricar daquele determinado produto. E tenho também a produção, que ela é uma produção onde eu faço para atender o pedido, tá? Então, no caso,
Lucas, outra pergunta. Uma coisa, só uma dúvida. Na receita, eu teria como colocar forma de processamento? Tipo assim, eu vou dar um exemplo que a gente trabalha hoje. Triturada com frutas. A triturada vai amendoim, porém na receita em si, ela não diz que o amendoim necessita ser triturado. Teria como eu fazer um processo de produção, tipo assim, você vai ter vamos pôr no exemplo do bolo. Você tem o ovo, o leite, a massa do bolo e o achocolatado. Primeiro você coloca o ovo, o leite, bate, depois você coloca o achocolatado e a massa. Teria como eu fazer isso? Sim, isso daí sim, você vai vir aqui, você pode colocar aqui, por exemplo, o processo que ele vai ser utilizado, né, em qual área do processo ele vai ser utilizado, e aqui pode escrever etapa que ele vai ser distribuído, aqui você pode colocar uma observação informando como que ele deve ser utilizado, entendeu? Então, todas as informações aqui você pode colocar para depois puxar essa informação lá na sua ordem de produção. E isso vai apresentar tudo na receita quando eu for produzir. E ele vai apresentar isso na ordem de produção. Ah, sim. Beleza, perfeito. Tá? Ok. Aqui você tem. Bom, beleza. Basicamente é isso daí. Bom, aqui no caso criamos aqui então a nossa engenharia do produto. A gente poderia colocar mais coisas aqui na nossa engenharia, como por exemplo os processos, né? Então eu posso vir aqui cadastrar processos de produção, né? Como por exemplo montagem, mistura, cobertura aqui do bolo, né? Que eu estou dizendo em si. Colocar ele para assar, então processos que eu vou utilizar. Aqui eu posso colocar, por exemplo, na parte da produção também, eu posso cadastrar aqui mão de obra, né? Pessoas, né? Ou vamos supor, qualificações, né? Ou cargos que vão estar lá envolvidos na minha produção e calcular aqui, baseado no salário desses cargos lá, o custo por minuto de cada um dessas pessoas aí, depois identificar lá no meu processo quantos minutos cada um vai ficar, né, dentro desse vai utilizar para fazer essa receita. Máquinas e equipamentos, eu também posso, né, cadastrar essas máquinas e equipamentos lá e também definir lá um custo por minuto para cada máquina e equipamento que eu vou utilizar. Aqui eu posso também cadastrar, né, tipos de perda, né, tipos de perda. Posso cadastrar aqui também tipos de parada. Posso vir aqui na minha produção e cadastrar também tipos de parada, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tive que fazer um setup numa máquina. Então, eu posso cadastrar esses tipos de parada, parada para café, parada para o almoço, e cadastrar esses tipos de parada lá, tá? Então, isso daqui é uma parte na produção lá um pouco mais, vamos dizer assim, mais complexa, né, onde você pode cadastrar lá para que o funcionário ele tenha a gestão de tempo lá dentro da sua produção e ele tenha que informar por que ele está parando, qual foi o motivo da parada, quanto tempo e assim por diante. Tipo de perda também, por que perdeu e assim por diante, para você depois tirar as informações, né? Baseado nas informações de perda, né? De apontamentos de perda, tá? Então, basicamente, esse é o processo aqui na parte de tipo de perda. Aqui você tem também, bom, montou a engenharia aqui para adicionar esses processos, você vai vir aqui na área de processos, vai colocar aqui novo, e aí você vai incluir tanto processos, mão de obra, equipamento, quantidade de minutos, pode colocar uma observação também dentro desses processos aqui, pode adicionar vários processos aqui dentro da parte dentro da engenharia do produto, tá? Então, basicamente, essa é a questão aqui. Bom, depois, lá na parte de ordem de produção. A parte de ordem de produção, como eu disse, nós podemos produzir ele para atender um determinado pedido. Isso, quando é feita a aprovação do pedido lá na tela do sistema lá, quando você aprova o pedido, a gente pode configurar para ele já automaticamente gerar uma ordem de produção dos itens que são produtos acabados, né, para você fazer a produção. Ou você também pode fazer uma produção para atender o seu estoque. Então você pode vir aqui em novo, vamos cadastrar um item aqui que a gente vai produzir, por exemplo. Uma pergunta. Eu teria como fazer alguma maneira de, tipo assim,
o meu estoque de São José dos Campos está abaixando o número de calopsita. E isso, vamos dizer, bateu uma margem mínima. O mínimo que eu posso ter em estoque de calopsita são 50 pacotes. Quando chegar na quantidade de 50 pacotes, ele naturalmente gera uma ordem de produção Não, para mim naturalmente ele não vai gerar. Você tem que fazer sempre a geração de ordem através do PCP, mas você pode vir aqui no cadastro do produto, cadastrar um estoque mínimo para ele, né? Por exemplo, vou cadastrar aqui um estoque mínimo para o bolo de chocolate. Vou colocar aqui que vai ter 50, o estoque mínimo é 50. E aí você pode, através, quando você vai fazer seu PCP, né? Sua programação de produção, através da sua programação de produção, ele aponta lá para você, né? O item que ele está abaixo do estoque mínimo lá, tá? Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui um produto acabado, vou colocar aqui produto, marca, aqui o período, vamos deixar assim mesmo, não tem nada. Sugestão, vamos colocar aqui para ele calcular baseado no estoque, colocar para ele colocar aqui baseado no estoque mínimo, né? Vou colocar manual aqui, uma quantidade de OP. Vou mostrar a sugestão, vamos ver. Vou gerar para a gente aqui. Aí ele mostra para a gente aqui, ele vai fazer uma análise e vai dizer para você quanto que ele deve produzir, né? Aqui no caso precisa ser feita a configuração. Mas aqui ele mostra, por exemplo, o estoque atual, estoque reservado, disponível, estoque máximo, estoque mínimo, a quantidade que está no orçamento, a quantidade que está em pedido, quanto que está sendo produzido, a quantidade vendida, e aqui ele Aí, no mostra. caso, ele vai apresentar de forma crescente, de forma decrescente, o que está mais prioridade. No caso, o primeiro é o que tem mais prioridade. Não, aqui ele vai mostrar para você quanto que você Ao precisa todo. produzir de cada item no geral, independente de prioridade. Não tem essa priorização. Parte da prioridade. Beleza. Aí você vai Entendi. clicar aqui em gerar ordem de produção e ele já vai carregar para você e gerar a ordem de produção de todos os itens lá, tá? Que estão dentro da programação de produção, beleza? Beleza. Isso de eu colocar o estoque mínimo, eu só vou conseguir ver o estoque, tipo assim, a notificação de que o meu estoque está no valor mínimo. Se eu entrar nessa pasta, não gera uma notificação, um aviso, nada. Não, não gera aviso, nada. Você pode colocar ele, por exemplo, deixar ele em vermelho aqui no cadastro do produto, que ele está abaixo do estoque. Dá para a gente fazer algumas configurações para você conseguir visualizar. Mas ele não gera nenhum alerta a respeito disso, não. Beleza? Beleza, então, fechou. Tá? Ok. Bom, aqui você tem. Você pode colocar também um alerta na abertura do sistema, né? Se você quiser colocar na abertura do sistema, a hora que você abre o sistema lá, ele mostrar uma listagem para você dos itens que estão com estoque mínimo, é possível também. Tá? Eu teria muito esse interesse. Esse interesse seria muito importante. Isso daí é possível, tá? Ok. Perdão. Beleza. Aqui a gente vai gerar, então, vou criar uma ordem de produção. Eu vou colocar, por exemplo, uma ordem de produção do bolo de chocolate. Vou colocar que nós vamos produzir 50 unidades dele, tá? Aqui eu vou salvar. Ele já gerou aqui para mim a ordem, tá? Aqui eu posso imprimir a minha ordem de produção, tá? Eu posso fazer a impressão aqui da minha ordem de produção. E aí ele vai ter todas as informações lá. No caso, se eu cadastrar processos e assim por diante, ele mostra para mim todas as informações lá de lista de processos, lista de matérias-primas que eu vou utilizar, tá? Então ele mostra aqui para mim tudo que eu vou utilizar lá dentro da minha ordem de produção e as informações que eu vou utilizar dentro da minha ordem de produção, tá? No aplicativo, eu não recebo essa ordem de produção, né? Não, a parte de produção nós não temos ainda no aplicativo, tá? No aplicativo a gente Beleza. vai implementar a parte de produção lá, mas ela não está ainda nem em desenvolvimento, tá? Vai ser iniciado. Beleza. Beleza? Beleza. Aqui você tem a parte da ordem de produção, né? Então você tem aqui lista de processos, lista de matéria-primas, informações. E aqui você pode iniciar, né? Aqui você tem várias opções, né? Você pode consultar os apontamentos que foram feitos dessa ordem, pode cancelar a ordem de produção, pode gerar solicitação de compra se eu não tiver matéria-prima para atender, eu posso gerar solicitação de compra para ela.
posso imprimir uma programação, né, de todas as minhas ordens de produção, posso imprimir uma programação, posso imprimir um previsto realizado, né, para ver o que eu previ, o que eu realizei, posso dar início de produção, posso ver o Kanban, né, de produção. O Kanban de produção, ele é justamente para eu ou priorizar ou ver em que status da minha produção está a cada item, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar o bolo de chocolate como vou colocar ele como, por exemplo, como prioridade média, por exemplo. Tá? Então, vou mudar a prioridade dele. Ó. Então, ele veio aqui, ó, você está vendo? Ele mudou a prioridade dele no meu Kanban. Eu posso fazer alterações nele aqui no meu Kanban, e esse Kanban ele atualiza automaticamente. Então, se você quiser visualizar, colocar numa máquina, né, num computador, para você ver em quais partes do processo está cada ordem de produção, se você trabalha com um apontamento de processo, você consegue acompanhar vendo a ordem modificando, né? Para cada área do processo que ela está, tá? Então você consegue ver. Essa parte que você acabou de me falar, se ele tiver com estoque mínimo, ele vai acusar esse Kanban. Não, o Kanban ele não serve para acusar estoque mínimo. O Kanban ele serve para você monitorar em qual etapas do processo está cada ordem de produção, entendeu? Em base, sim, beleza. Então, por exemplo, esse daqui, essas ordens aqui, ó, elas ainda estão a fazer. Então, eu quero colocar, por exemplo, essa ordem aqui na parte de montagem, vamos supor, ó. Vamos supor que ela está lá na parte de montagem, ou mistura, vamos colocar ela na área de mistura, ó. Então, ele sai daqui, da parte de a fazer, e vai para a área de mistura, entendeu? No caso, isso são receitas que eu já lancei. Não, isso daqui não são receitas, são ordens de produção. Isso, no caso, mas eu já criei essa ordem de produção, ela só não foi finalizada ainda. Isso, essas são as ordens de produção. Você consegue ver em cada etapa o que se você faz o apontamento por processo, você consegue ver em qual etapa está cada ordem de produção, entendeu? Ah, entendi. Beleza, beleza. Beleza? Bom, basicamente esse é o processo aqui. Aqui, no caso, eu vou dar início da minha produção. Aqui eu vou colocar. Deixa eu só ver aqui o que é isso aqui. Ah, beleza. Então, eu vou dar andamento aqui na minha produção. É parte de estoque disponível e reservado, tá? Então aqui eu vou dar início na minha parte de produção. Então, iniciei aqui, coloquei a minha produção em andamento. Aqui, depois que eu coloquei a minha produção em andamento, agora o que eu vou fazer? Vou fazer os meus apontamentos. Então, vou vir aqui em apontamento e vou dizer para o sistema, ó, o sistema, eu já produzi esse cara aqui, essa ordem de produção, ou produzi parte dessa ordem de produção. Tá? Aqui eu vou vir em apontamento, vou colocar a data do apontamento, que é a data de hoje. Vou colocar aqui, por exemplo, meu apontamento de produção, poderia ser um apontamento de perda, de processo ou de produção. Aqui eu vou colocar consumir saldo da OP, sim, que eu quero consumir saldo da ordem de produção. Vou colocar aqui o meu bolo recheado, né, que é meu item aqui da minha ordem de produção. A quantidade que eu vou produzir, eu não vou produzir 50, eu vou produzir 25. Eu vou produzir metade. Aqui eu posso colocar lote, data de fabricação, data de validade, se for necessário. Salvo. E aí ele já cadastrou aqui o meu apontamento. Já cadastrou aqui, deixa eu finalizar aqui, cadastrou meu apontamento e eu vou baixar a minha ordem de produção. Aqui ele já vai puxar para mim a minha lista de matéria-prima. Ele já puxou aqui para mim a minha lista de matéria-prima, de quanto que eu vou precisar de cada item para produzir 25 bolos. Então aqui, ó, 75 ovos, 50 kg de farinha, 12,5 kg de chocolate em pó e 25 litros de leite. Então, dentro da minha receita, ele já puxou aqui para mim quanto que eu vou precisar de cada coisa. Clico aqui em baixar. E aí ele já vai consumir toda essa matéria-prima e já vai apontar para mim 25 unidades de ovo, então ele já, de bolo. Então ele já entrou. E aqui a minha ordem de produção, a quantidade fica 25, mas o saldo da minha ordem de produção, a quantidade fica 50, mas o saldo da minha ordem de produção é 25, porque eu já utilizei, já fabriquei 25 unidades. Então aqui ele ficou assim. Se eu vir aqui, por exemplo, em apontamento de produção, ele vai mostrar tudo que já foi apontado. Ele me mostrou aqui, ó, que eu já tive a produção de 25 unidades.
Então, ele já mostrou aqui as informações, ó, status da minha ordem de produção baixado, tudo certinho, da minha OP, né? Então, ele já me mostra aqui o apontamento que foi feito, né? Da minha ordem de produção. Beleza. Basicamente isso daí, tá? Então aqui a produção ela funciona com o quê? Engenharia do produto, que é a receita do meu produto, a ordem de produção, que é a minha solicitação para que a produção fabrique determinado item, e o meu apontamento, que é eu dizer para o sistema que eu fabriquei aquele determinado item, tá? Então basicamente são esses três processos aqui, são essas três etapas que você vai utilizar lá dentro da parte de produção, beleza? Beleza, fechou. Alguma dúvida aqui nessa parte? Por momento não, eu vou estar dando uma mexida nela para ver como que vai agir. Eu vou cadastrar uma receita minha e ver como que vai reagir a isso. Isso, basicamente esse é o processo aqui da parte de produção, tá? Não tem muito segredo, tem até, você poderia entrar na parte de processos e assim por diante, mas você fazendo isso, você já consegue ter a visão do seu estoque, seu controle de estoque, da parte de produção, o controle lá das ordens de produção que estão em processo de fabricação, então tudo isso você consegue já ter a visão lá dentro do sistema. Lucas, uma pergunta. Eu vi ali na parte que você me mostrou sobre cadastrar matéria-prima, fazer o cadastro da minha sementeira e tudo mais. Uma pergunta, a semente, no caso da minha matéria-prima, aparece para os próprios vendedores ter acesso a ela ou não tem acesso a ela? Não, lá no Demander a gente consegue configurar quais são os itens que ele vai conseguir ver. Então aqui a gente vem aqui nas configurações do Demander e configura para eles lá quais são os produtos que eles vão conseguir ter os acessos, tem todos os parâmetros do Demander lá. Geralmente a gente só coloca produto acabado e item revendido para que ele consiga ver. Ah, entendi. Perfeito. Aí a matéria-prima não aparece, beleza. Não aparece. E a matéria-prima, no caso, só vai aparecer para quem tem acesso ao computador, no caso, sem ser no aplicativo. Aí quando quem está no computador consegue ver. Beleza, entendi. Fechou. Até você pode fazer o quê? Se você não cadastrar o item preço, por exemplo, para semente, se você não cadastrar preço, não custo, se você não cadastrar preço para semente, nem aqui dentro do sistema na parte de pedido de venda eles conseguem puxar, você entendeu? No caso, tipo assim, se eu não, quando eu der a entrada, eu não cadastrar um preço, mas aí no caso o custo vai aparecer, né? Não, o custo você cadastra, mas aí o custo vai ser para você fazer sua formação de custo. Mas o preço, se você não colocar esse item na tabela de preço, ele não aparece aqui na tela de pedido de venda também, entendeu? Ah, entendi. Ah, não, beleza, entendi. Beleza. Beleza? Basicamente é isso daí, tá bom? Fechou. Vou mandar o link dos treinamentos para você lá. Fechou, Lucas. Obrigadão. Falou. Oi, pessoal! Vou mostrar pra vocês. Hoje nós temos uma convidada especial. O Mauro César Pereira, o Claudio.